para oitivas, 24 de agosto de 2018. Dos trabalhos das comissões, abertura do trabalho. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo paraense, iniciamos nosso trabalho. O ofício 623/2018, delegado-geral de Polícia Civil Galeno, encaminha o memorando 101 pela delegada de Polícia Civil Renata Gugel Santos Buge, do Tocantins, do Baixo Tocantins, com certidões e anexos. Então, o delegado encaminha alguns inquéritos que estavam faltando, daqueles 24 abordados, inquéritos que estavam faltando, chegou agora mais um. Mineração Rio Norte encaminha material solicitado durante a visita ao Porto de Trombetas. Então, está aqui todo o material abordado daquela visita de Porto Trombeta, tá? A relatório, todos os documentos necessários para o pedido já estão tudo encaminhados aí nas pastas. Daí, aquele documento que vem encaminhado da mineração, Paragominas. Ofício do diretor do Instituto Criminalístico, Renato Chaves, solicita cópia das filmagens. Isso que eu queria sentar com Vossas Excelências aí. O IML está pedindo a filmagem aqui. Não sei com que interesse está pedindo essa filmagem. Já? Está aqui, ó. Ele está encaminhando. Só que se a gente caminhar, a promotora está aguardando 4 meses de não fornecer. E agora? A CPI tem um prazo, né? Já tem a visualização já gravada para o que interessa para a gente aqui. Então a gente caminha para o IML, né? E aguarda. Ah, ok, então. Então isso aqui a gente fica... intervalo. Então primeiro... a gente aprova, o delegado-geral recebendo o documento, a mineração nós também encaminhando o documento aprovado. No ofício do Instituto Nacional de Educação do Brasil, IEB, Manuel Almeida Amaral, resposta à CPI informando os valores recebidos da empresa. Viu? Viu aí já os valores recebidos da empresa. Trene, operadora portuária. O ofício 022 dos órgãos para assistência social de educação, também já encaminharam. Informa acreditada em conta corrente da federação, valor de R$50 mil, referente ao trabalho executado. A nosso através de seu representante, Tauri, cheque, advogado, sobre a afirmação atribuída ao doutorando de Baroni, aquele documento que já foi encaminhado aos senhores Vossa Senhoria da cópia, sobre a alegação do doutor Anderson Baranov. 7. Requerimento da Norte Hidro, são 3 empresas distintas, já foi encaminhado todos os documentos da última reunião de Vossa Senhora, Vossa Excelência, para as empresas pedindo o contrato social para comprovarmos os referidos diretores. E o 8º, requerimento da Norte através do seu representante, elaborado sobre o parecer técnico científico da SAMAN, elaborado pelo professor de pesquisa Rômulo Angélica, do Instituto Geocientífico da UFPA. O parecer do professor registra sua profunda preocupação com a gravidade dos questionamentos levantados. Inclusive tem um pedido para ouvir esse professor aqui, mas pelo prazo, vamos ver como é que a gente se dá para encaixar ou não, ou se dá. Hoje nós temos previsto ouvir o senhor Sérgio Ferreira, que é o gerente de operações da Alunorte, foi solicitado por aqueles 3 diretores da Alunorte, né, pelo Celso Sabino, e o Domingos Campos, que é um diretor de saúde e meio ambiente da Alunorte, também. Tem um ofício aqui. A gente pode também no intervalo decidir aqui, ouviu, Bordalo? No intervalo também a gente decide sobre a data do dia 14, pedida pelo Celso Sabino, para a gente ouvir o presidente. Tá? Já está aqui o documento apresentando a data também, de aceitar a data dia 14, que já foi até inclusive liberado pelo consulado já. Então a gente só senta depois de ver. Tá? Então... eu quero que registre a presença do deputado Bordado, deputado Celso, nesta CPI, de ausência dos demais deputados. Chamamos aqui o doutor Sérgio Ferreira, gerente de operações da Norte. Sérgio, bom dia. O senhor foi convidado a ser ouvido nesta CPI, e eu vou passar a palavra ao deputado
Celso Sabino para a qualificação e começar com os devidos depoimentos e perguntas. Tá? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos aí, os advogados presentes aí da empresa. Deputado, palavra com Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Por favor, o seu nome completo. Sérgio de Souza Ferreira. Sérgio de Souza Ferreira. Ferreira. A sua função na empresa Hidro e o seu cargo? Eu sou gerente geral de refinaria. Sou responsável por utilidades e manutenção. É gerente geral de refinaria. Isso. Não é gerente de operação, não? Gerente geral de refinaria. Gerente geral de refinaria. O seu estado civil? Casado. Casado. O senhor já forneceu aqui à nossa assessoria o seu comprovante de residência ou a declaração do seu endereço? Não, eu forneci um documento pessoal, foi o que foi solicitado. Então eu peço, por favor, que seja providenciado a coleta do... O senhor pode, por favor, falar o seu endereço para nós? Eu moro em Barcarena, na Vila dos Cabanos, Rua João Pedro Gonçalves, número 898. Perfeito. Foi coletado o número do seu telefone celular já, não? Não. Então, por favor... Rayana, pegue o número do celular do depoente, por gentileza. Ok. A sua nacionalidade? Sou brasileiro. Brasileiro. Aurélio, nós vamos ouvir mais 2 depoentes. Mais um. Aí já podia logo ir coletando o endereço dele, o telefone. O endereço desse que está depondo agora está aqui? No celular. Então, doutor Sérgio, nós estamos perante uma comissão parlamentar de inquérito e me cumpre orientá-lo de que o seu testemunho aqui, ele possui repercussões legais e queremos esclarecer aqui os fatos. Por isso, eu lhe informo que o senhor tem um compromisso de dizer a verdade, não faltar com a verdade, nem omitir a verdade sob as penas da lei. O senhor assume esse compromisso? Sim. Então vamos dar início. Então o seu cargo é gerente geral de refinaria.
Isso. Não é gerente de operações? Não. O senhor se lembra do que ocorreu no dia 16 de fevereiro? Vamos focar alguns pontos aqui. Eu gostaria de iniciar pelas fortes chuvas que ocorreram no dia 16 de fevereiro, à noite. Do dia 16 repercutiram aí em várias situações. O senhor se recorda desse dia? Sim. O seu turno de trabalho regular, qual é o horário? Trabalho em horário administrativo. Não, o horário. 7h30 até às 17 horas. Isso. Nesse dia 16, o senhor trabalhou até às 17 horas normal ou ficou até mais tarde? Até às 18, 19 horas, qualquer coisa nessa ordem de grandeza. Saiu da empresa e foi para sua residência? Isso. Alguém ligou para o senhor ligou para alguém nesse dia, à noite, para tratar assuntos da empresa, especialmente sobre as chuvas? Por volta das 23 horas, estava em contato com a empresa, resolvendo alguns assuntos de manutenção referente à refinaria. E no meio deste telefone recebi a informação de que tinha havido um desarme de uma subestação. Tá certo? E essa subestação era a subestação da estação de tratamento d'água. Imediatamente após isso, eu pedi que as pessoas que estavam dentro na planta resolvendo o problema de manutenção que eu estava em questão fossem deslocadas para a estação de tratamento d'água, que era o recurso disponível na planta naquele momento, bem como solicitei recursos adicionais para irem à planta. Certo? Não sabia exatamente o que foi, e em aproximadamente 30 minutos a subestação foi religada. Certo? Os recursos chegaram à planta, mas quando eles chegaram a energia já tinha sido ligada. Fizeram algumas verificações, mas a planta voltou a operar. Esse evento foi um problema de energia. Teve um raio que desligou uma subestação, parte de uma subestação. E essa subestação que fazia funcionar a estação de tratamento? Isso. E a estação de tratamento deixou de funcionar nesse intervalo de tempo? Durante 30 minutos ficou parte dela desenergizada. Quantas estações de tratamento tem a empresa? Nós temos 3 unidades de tratamento de água, de efluentes. E essa aqui faltou a luz, qual foi? Desligou parcialmente as 3. Significa as 3 ficaram desligadas e foram religadas em 30 minutos. As 3 ficaram desligadas. Isso fez com que o acúmulo de água, de resíduos de efluente, ficasse acumulando durante 30 minutos. Posso dizer que durante 30 minutos o sistema não ficou funcionando e a partir de então ele voltou a funcionar. O sistema de vazão dos efluentes da empresa, da chuva que banha a fábrica e que também banha os resíduos sólidos, ele deságua todo rumo a essas estações de tratamento, as 3, certo? Sim. Então, nessa parada de funcionamento da estação, das 3 estações de tratamento em virtude da falta de energia, pode-se dizer que esses efluentes pararam de ser tratados durante esse período, certo? Eles ficaram armazenados. Ficaram armazenados. Então eles pararam de ser tratados. Sim. Sim. E qual foi o senhor sabe o momento exato desse raio, desse incidente que fez com que... Foi por volta das 23 horas do dia 16. Chovia muito? Chovia muito. Uma chuva forte? Era uma chuva forte. 30 minutos poderia produzir muito efluente? Ou era uma chuvazinha normal? Não, era uma chuva forte, mas eu tinha espaço suficiente para armazenar nas bacias. Muito bem. Só o deputado Bordalo, o deputado Coronel Nil, nós vamos fazer uma dinâmica de... O deputado Bordalo tem umas perguntas e nós vamos passar aí e depois nós retornamos. Só para deixar, deputado Bordalo e do Coronel Nil, alguns pontos aqui que foi importante. Houve por volta de 22h30, 23 horas,
uma ligação. O senhor se lembra com quem foi essa ligação? Algum funcionário do turno que eu estava trocando informações. Não sei informar quem foi. Não se lembra do nome da pessoa? Não. Nem a função dele? Possivelmente era um engenheiro de turno. Possivelmente. Engenheiro de turno. Ele ligou para o senhor ou o senhor ligou para ele? Creio que eu recebi uma ligação. O senhor crê que ele que ligou para o senhor? Isso. E nessa ligação foi informado que chovia muito, que caiu um raio, que uma subestação de energia parou de funcionar, e isso fez com que as bombas de sucção e de pressão que fazem funcionar, e o sistema que faz funcionar a estação de tratamento parasse por aproximadamente 30 minutos, é isso? Eu estava recebendo uma ligação sobre outro assunto, não especificamente sobre a estação de tratamento d'água, aonde no meio da ligação veio esta informação. Tá dizendo, acabou de ocorrer isso. Exato. Aí desligou a subestação. E isso foi o que eu falei agora? Isso. Que parou de funcionar em virtude do raio, é isso? Isso. Tá. E... Deputado... qual é a sua função dentro dessa área? Explique para entender a sua função como gerente geral de refinaria. Qual o seu poder dentro dessa sua gerência? Só para a gente entender qual é a sua função e baseado nisso e entrar nas perguntas. Eu sou responsável por operação e manutenção do sistema de tratamento de água, geração de vapor, ar comprimido, sistema de água de resfriamento, bem como manutenção de outras áreas da refinaria. Então o senhor é responsável por essa parte do tratamento da água, controle, execução, tudo parte da sua gerência ali. A operação, sim. E esse caso que o senhor citou aí, esse raio que parou por alguns minutos, né? Sim. Pela sua característica, teve algum dano ou não, ou foi só uma coisa que deu para ser resolvida? Foi um evento momentâneo, em 30 minutos, na verdade não desligou a subestação toda, foi parcial. O que eles fizeram foi ligar a subestação pela segunda alimentação. Então sempre há uma subestação de reserva que quando dá pane numa fica a outra funcionando para não trazer danos para a empresa. Exatamente, existe uma segunda linha reserva, segunda alimentação reserva. Desligou-se a primeira e ligou-se a segunda. Ok, então quer dizer que a primeira houve um pane, mas a segunda ligou, ficou tudo normal. Tudo. Nesse dia 16 e 17, mais alguma coisa de anormal o senhor notou? Ou só as chuvas mesmo, com índice elevado, ou alguma coisa a mais, além disso? Na sua gerência, fale só pela sua gerência. Bom, as chuvas continuaram, e até que chegou por volta das 5, 6 horas da manhã, qualquer coisa nesse instante, que infelizmente as chuvas não pararam, certo? O que aconteceu de excepcional nesse dia foi que continuou chovendo, certo? Choveu na ordem de 220 milímetros em 10 horas, é uma condição excepcional que nós nunca tínhamos testemunhado, tá? E os níveis continuaram subindo e bom, como ordem de grandeza, choveu 10% do esperado do ano em 10 horas. Então, pela sua refinaria, onde o senhor é gerente lá, esse dia, pelo seu conhecimento, houve um nível de água, de chuva anormal dos dias normais. Não temos registro de nenhum evento similar. Não existe. É a primeira vez que aconteceu esse elevado, né? Isso. Tá. Mas não tem nada a ver esse elevado de água com a parada da subestação, não, né? Não, são eventos... Foi o raio lá. Sim. Tá bom. Bordalo, tem alguma pergunta, Bordalo? Só um minutinho que eu vou passar a palavra para o deputado Bordalo. Obrigado, eu estou satisfeito. O senhor, na sua função, o senhor tem contato também com a DRS1 ou a sua função é apenas o tratamento do efluente que chega? Minha função é o tratamento do efluente que chega. Apenas o afluente. O senhor não tem vínculo com a questão física da DRS1 e dos canais que circundam a DRS1? Eu recebo o efluente que vem do DRS1. O senhor recebe os efluentes.
Então a sua função é daqui para frente tratar. Na hora que tem um problema desse numa estação de tratamento, porque o efluente continua sendo produzido lá, sobretudo mediante uma chuva forte. Segundo a empresa, foi uma chuva decamilenar, ou seja, há dezenas de anos que não acontece uma chuva tão forte quanto essa. Então, um reservatório que já está aqui funcionando normalmente recebe uma chuva acima do esperado de anos, segundo a empresa, de anos, e na hora que para de funcionar o tratamento dessa chuva, o senhor há de convir que o reservatório deve atingir um nível bastante alto, certo? Os reservatórios estavam no nível mínimo antes de todo esse evento. Via sendo administrado sempre no nível bem baixo, de tal forma que tivesse pulmão. Os reservatórios vêm sendo mantidos normalmente com que nível, doutor Sérgio? No nível que bom, não tenho números para lhe precisar. Mas tem um momento. Percentual, já foi falado aqui percentuais. Procura-se manter sempre abaixo de 50%. Não tenho um número com precisão então, para lhe colocar. Se eu for hoje lá na Hidro agora fazer uma fiscalização nos reservatórios de efluente da estação de tratamento, eu vou encontrar que percentual? Nesse momento, na ordem de 50%. 50%. A empresa está funcionando só com 50% da sua produção, não é isso? Não tem uma informação não tem a ver com a outra. Não, eu estou fazendo uma pergunta para o senhor. A empresa está funcionando com 50%. E hoje os reservatórios estão a 50%. Os reservatórios estão a 50%. No início do ano também eles estavam a 50%? Abaixo disso, sempre abaixo disso. Abaixo quanto? Hoje, se eu for lá, está 50%. Nesta ordem de grandeza. E no início do ano devia ter o quê? Também é a mesma condição. Aproximadamente 50%. Isso. E quando há uma chuva dessa monta, a tendência é que esses reservatórios cheguem num patamar mais elevado. Nossa estação de tratamento d'água, em condições, com a planta operando, ela é demandada em 1.500 metros cúbicos. Quando chove, ela pode chegar a 9.500 metros cúbicos. E quando chove e chega a 9.500 metros cúbicos e ela para de funcionar? Os reservatórios têm pulmão, tem volume suficiente para dar o tempo de religar. E por que utilizam o canal reserva? No evento em questão, a chuva foi excepcional. Tivemos 10% da chuva do ano em 10 horas. Da chuva que se esperava no ano, caiu em 10 horas. A capacidade de tratamento não conseguiu dar conta. E houve esse evento do raio, né, que fez com que a subestação parasse, que dificultou ainda mais o tratamento, certo? O sistema estava trabalhando, não tinha-se expectativa de que choveria essa quantidade nesse intervalo de tempo. Na ocasião em que isso aconteceu, foi no início da chuva. Nós não tínhamos histórico de 10 horas cair este volume de chuva. Então, deixa eu tentar fazer aqui um protocolo. Começou a chover por volta de que horas, o senhor se lembra? Qualquer coisa por volta de 9 horas, alguma coisa assim. 9 horas da noite. Isso. Por volta de 10, 10 e meia, houve um raio que fez com que a subestação de energia que abastece as estações de tratamento parasse de funcionar. Isso. É isso? Ficou, segundo o seu relato, 30 minutos sem funcionar. Então, por volta de 11, 11 e meia, voltou a funcionar. Isso. É isso? Isso. Esses dados existem em meio digital, em meio eletrônico? Você tem um controle de alguma forma para a gente poder saber em que horas efetivamente parou e em que horas efetivamente voltou? Existe informação, controle? Sim. Aonde tem essa informação? No sistema da companhia. Qual sistema? No SDCD, no sistema no computador que controla o processo. O sistema se chama SDCD. SDCD. Isso. E esse sistema, ele tem a informação de quando parou. Como é que eu posso... Qual seria a nomenclatura
apropriada que parou de funcionar a estação, qual seria? Bom, tem-se o registro da energização do sistema. Do sistema da estação de tratamento. Da subestação. Então, o senhor tem como passar para nós essa informação? Bom, essa é a informação da companhia, que eu estou aqui como pessoa física, solicito a companhia que... O senhor tem como nos passar essa informação? Não, é a informação da companhia. Não, a companhia está sujeita às leis assim como o senhor. O senhor tem como me passar essa informação, sim ou não? Não. O senhor sabe que horas foi exatamente, o minuto? O minuto não. O senhor tem isso e que horas foi exatamente, aproximadamente? Que parou a energia e que horas voltou a energia? A hora que parou foi por volta das 23 horas. 23 horas. E voltou que hora? Foi aproximadamente 30 minutos. Parou por volta de 23 horas e voltou por volta de 23h30. É isso? Por volta disso. O senhor tem isso nas suas informações, no seu âmbito de... O senhor tem essa informação? Essas informações estão no sistema. No sistema da companhia? Da companhia. O senhor tem isso nas suas anotações? Pessoais, não. Então, eu vou solicitar ao advogado da empresa que está aqui presente, já verbalmente eu já lhe comunico e vou também oficiar, dando um prazo de 48 horas para que a empresa Hidro forneça o sistema, a informação desse sistema que o Dr. Sérgio mencionou aqui, da hora exata em que houve a desenergização do sistema, segundo as palavras dele, da estação de tratamento, e qual é a hora exata em que houve a reenergização do sistema no dia 16 para o dia 17 à noite. Senhor deputado, só uma informação. A falta de energia desligou parcialmente a subestação, ela não desligou completamente. É importante salientar que a subestação tem duas alimentações. Alguns equipamentos desligaram, outros não. O que eu posso lhe informar é que em aproximadamente 30 minutos, os que foram desligados foram religados. Perfeito. Então, estava normal o funcionamento da estação de tratamento? A planta estava operando normal. Então estava funcionando normal, o raio não afetou em nada? Não, o raio afetou e foi religado, o que desarmou foi religado. Mas o fato de ter desarmado prejudicou o tratamento dos efluentes ou não? Durante o período em questão, o tratamento foi reduzido. Foi prejudicado? Foi reduzido a sua vazão do tratamento. Ela não parou 100% de tratar, é isso? Eu não tenho informações em mãos exatamente. São 3 unidades, várias possibilidades de ligação. O que o sistema existe não sei quantas bombas ou quantos sistemas foi desligado na ocasião. Ficou parcial e sendo em seguida religado. O que eu posso te informar é que o trabalho realizado em questão foi para restabelecer o sistema, para deixar todos os equipamentos em condição de operar. Durante esses 30 minutos, a última bacia, último reservatório da estação de tratamento, aquele que despeja o efluente no rio, ele estava funcionando? O efluente estava sendo despejado no rio? Quando as bombas param, a estação ela opera baseado no princípio que a bomba tem que alimentar. E as bombas pararam? O que desenergizou parou bomba. As bombas pararam? Os equipamentos que foram desligados na subestação pararam. Quando eu estou fazendo uma pergunta, o senhor responde. Pararam. As bombas pararam? Pararam. Pararam. Então, não, aquele último reservatório que despeja o efluente no rio parou de funcionar. Parou de jogar no rio o efluente. Parou. Então, ou seja, a vazão foi estancada. E a empresa passou a acumular toda a água da chuva. Foi estancada. Pronto. É isso? Eu vou repetir a pergunta, para que o senhor não pense bem no que o senhor vai responder. As bombas pararam de funcionar durante esse período de 30 minutos, segundo
o senhor informou? As bombas pararam. Não sei se alguma parte do sistema tinha energia e condição para continuar tratando, mas tudo que faltou, que era alimentado pela essa parte do raio, foi desligado. Perfeito. Então as bombas pararam. E o sistema, a produção do efluente, a canalização dele, a vazão desse efluente até a estação de tratamento, o tratamento desse efluente e depois o despejo do que é produzido com o tratamento desse efluente é lançado no Rio Pará, certo? É lançado num canal que leva ao Rio Pará. Perfeito. Bem pertinho, inclusive, né? Lá da ponta dá para enxergar o rio. Na hora que na última bacia, tudo é tratado, vai para a última bacia. Dali é lançado no canal que vai para o Rio Pará. As bombas pararam e aqui estrangulou o sistema. E a empresa começou a... Entendeu, Nil? Entendeu? Então a empresa começou a... Se ela estava já com 50% da sua capacidade, na hora que você para e na hora que você tem uma chuva, segundo a empresa, muito forte, do ano inteiro em poucas horas, eu imagino que deva ter dado muita dor de cabeça nesse dia para vocês, não? Nessa noite. Sim, a condição é E aí foi que horas aproximadamente que foi tomada a decisão para a abertura do antigo canal? Os níveis atingiram a condição extrema por volta das 5 da manhã, 6. Não sei precisar exatamente isso aí. E por volta de 5, 6 da manhã que foi tomada essa decisão de abertura do canal? Foi tomada a decisão de descartar água de chuva e evitando sujar água de chuva com efluente de processo. Que horas foi tomada essa? Volta entre 5 e 6 da manhã. Não tenho a hora precisa. Nessa hora o senhor estava na sua casa? Estava. O senhor falou no telefone com alguém? Sim. Com quem? Eu recebi a informação da minha equipe, certo? E em seguida falei com os diretores da companhia. Quem da sua equipe lhe passou essa informação? Os gerentes que a mim se reportam. Como é o nome dele? Eu tenho o gerente geral, que reporta para mim, e o gerente de área que falaram que a condição que estava ocorrendo. Com quem o senhor falou de manhã, 5, 6 horas da manhã? Da sua equipe? Falei com o Felipe e com a Tatiane. Com o Felipe e a Tatiane. Isso. Felipe de que, senhor? Você recorda o sobrenome dele? Felipe Picanso. Felipe Picanso. Isso. E a Tatiane? Santos. Ambos passaram a informação para o senhor? Sim. Qual foi a informação? A informação que os níveis estavam subindo. Estado crítico, segundo o senhor falou. Estavam críticos, exatamente. E que medida poderia ser tomada numa situação como essa? Numa situação como essa, a medida que tinha que ser tomada era segregar água de chuva de efluente. E como é feito isso? No caso, foi a abertura da comporta. Qual comporta? É a comporta que deslocaria a água de chuva para o sistema do Canal Velho. O senhor conhece ou já ouviu falar no senhor Sven Richard Brandzine? Sim. Quem é? É o CEO da Hidro. É o presidente da Hidro. Isso. O senhor, vamos dizer, hierarquicamente, o senhor está abaixo dele? Toda a organização está abaixo dele. A empresa que o senhor trabalha está abaixo dele? Sim. O senhor Sven, presidente da companhia, da organização a qual o senhor faz parte,
prestou o seguinte depoimento, prestou a seguinte informação pública. Grupo, a matéria está no site dw.com, site de notícias nacionais. Grupo norueguês reconhece contaminação do Rio Pará e pede desculpas. Nordisk Hidro, o senhor trabalha na Nordisk Hidro? Trabalho na Alunorte. Na? Alunorte. Alunorte Hidro. Ambas fazem parte do grupo ao qual o senhor vem a presidente, certo? Sim. Nordisk Hidro afirma que descarte de água... Qual é a relação da Nordisk Hidro com a Alunorte? Bom, eu não tenho bem aqui informações como que é essa... Eu sei que ele é a controladora. A Nordisk é a controladora da Alunorte. Veja, é isso? Não tenho mais informações como essa composição acionária da empresa e não sou a pessoa mais adequada para informar. Eu só me informo só o que o senhor sabe. A Nordisk é a controladora da Alunorte, é isso? Sim. Tá. Nordisk Hidro afirma que descarte da água não tratada é, abre aspas, completamente inaceitável, fecha aspas, e contrário aos princípios da empresa, acusada de poluição ambiental no município de Barcarena. O grupo norueguês Nordisk Hidro, acusado de causar danos ambientais no norte do Brasil, pediu desculpas nesta segunda-feira, 19 de março, pelo lançamento de água não tratada no Rio Pará. Abre aspas. Descartamos água de chuva e da superfície da refinaria Hidroalunorte não tratada no Rio Pará. Fecha aspas, afirmou o presidente da Nordisk Hidro, Sven Richard Brandsen, reconhecendo o crime ambiental. Abre aspas, isso é completamente inaceitável e contraria o que a Hidro acredita. Em nome da companhia, peço desculpas às comunidades, às autoridades e à sociedade. Fecha aspas. Então, o próprio licenciamento da empresa, ele rege que todo o efluente da empresa deve ser tratado. Não compete ao senhor, ao presidente, ao funcionário, de saber se o que... mas essa água aqui da chuva pode, aquela ali não pode. Então, todo o efluente deve ser tratado. Isso está previsto na legislação ambiental e no licenciamento que foi autorizado para a empresa. O que nós estamos percebendo é que realmente houveram uma série de eventos que fez com que a empresa ficasse muito inchada de efluente. Então começou a chover, uma chuva forte, parou de funcionar a estação de tratamento, depois voltou, a empresa ficou inchada, mas a chuva continuou, e por volta de 5, 6 horas da manhã foi tomada essa decisão de abertura do Canal Velho, imagino que com uma tentativa de ficar menos visível a toda a sociedade, porque se não abrisse o Canal Velho, iria transbordar efetivamente todos os canais. Então achou-se melhor abrir o Canal Velho e aí fazer essa questão. A grande questão é, há quanto tempo acontece isso? Há quanto tempo essa medida vem sendo adotada? E por quantas vezes? Porque há relatos históricos de anos em que pessoas têm apresentado problemas típicos de quem é contaminado com alumínio, problemas típicos de quem é contaminado com o chumbo, problema típico de quem é contaminado com metais pesados. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Só queria só 5, 6 horas da manhã o senhor falou com os seus gerentes, que lhe informaram que estava em estado crítico, certo? Certo. Daí o senhor falou com os seus diretores. Certo. Quem são os seus diretores? O Carlos, o Robson e o Domingos. Domingos é diretor também? Sim. O senhor falou com os 3? Em tempos diferentes, sim. Mas nessa manhã, 5, 6 horas da manhã? Durante esse período, sim. Falou com os 3? Sim. E já que está estado crítico, vamos abrir as comportas do Canal Velho, é isso? Estávamos em uma circunstância excepcional. O meio ambiente precisava ser preservado. Nessa condição excepcional, a água de chuva
adicionar água de chuva ao efluente é só aumentar a quantidade de efluente. Perfeito. Então, depois dessa informação do seu gerente, que estava em estado crítico, e o senhor falou que os seus diretores foi tomada a decisão para abrir o Canal Velho, é isso? Sim. E que horas tomaram essa decisão aproximadamente? Olha, foi entre as 5 e 6 horas da manhã. Não tem o horário. O senhor é subordinado diretamente a qual diretor? É os três ou tem um específico que é da sua área? Diretamente ao Robson Holanda. Ao Rob. Ele que lhe passou essa orientação? Veja, teve uma série de telefonemas em si, até que chegou-se a um consenso. Foi uma manhã agitada, é isso? 5, 6 horas da manhã, vários telefonemas, é isso? Isso. E quem o Robson Holanda passou por essa orientação, essa ordem de abrir as comportas para o Canal Velho funcionar? Eu não me lembro quem foi o que passou a mensagem final. Nós estávamos fazendo uma teleconferência. O senhor Robson Holanda passou por senhor essa determinação para abrir as comportas do Canal Velho? Eu não me recordo exatamente quem foi que passou, quem verbalizou o consenso. Tá. O senhor Carlos, ele passou essa orientação para abrir o Canal Velho? Olha, eu não me recordo exatamente quem foi que me passou. Estavam todos na conferência. Os três chegaram num consenso? Sim. Os três. É o Carlos, o Robson e o Domingos. Domingos. Sim. Alguém discordou? Se questionou se todas as ações tinham sido tomadas e se tinha outra alternativa. Mas, no fim, os três chegaram a esse consenso? Houve um consenso. E passaram essa orientação ao senhor? Sim. E o senhor repassou aos seus subordinados? Sim. Quem foi a primeira pessoa que o senhor falou depois que chegaram a esse consenso? Eu não me recordo exatamente para quem liguei. Picanço ou a Tatiane? Não me recordo para qual dos dois eu entrei em contato. Pode ter sido os dois? Eu falei com os dois. E o senhor pode ter passado para os dois essa orientação? Sim. Como é exatamente o procedimento para liberar a operação do Canal Velho? Ela é automática? Ela é uma válvula? Como é que ela funciona? Em primeiro lugar, é um equipamento físico, é uma ação física no campo. Tipo uma válvula? Qualquer coisa desse tipo. Aí autorizado. Diretores, o senhor, o Tatiane, é isso? É isso, Ana Carla? É os três diretores, o senhor Sérgio, aí tem o Picanço e a Tatiane. Aí eles vão passar para os operadores que vão executar essa obra, é isso? Isso. Essa manobra. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou passar aqui ao deputado Bordado, deputado Coronel, com a sua autorização. Passar ao deputado Bordado. E aí, surgindo dúvidas, a gente vai continuar a dialogar.